Então vamos lá, gente, olha só, retomando. A gente viu aqui as hipóteses de suspensão do direito de dirigir, né? Uma delas é do artigo 148A, que é aquela situação do exame toxicológico periódico, né? 2 anos e 6 meses. A gente viu para condutores com menos de... Para quais categorias? CD. CD, é isso aí. A gente vai massificar mesmo, tá? E aí, o que acontece? O cara faz o resultado do exame toxicológico e deu positivo, tá? Deu positivo, em tese, né, ele já tem a suspensão do direito de dirigir. Mas com base no contraditório, não para defesa, ele tem direito à contraprova? Sim ou não? Sim. Sim. É o que fala o parágrafo 1º do artigo 8º-A. É garantido o direito à contraprova do recurso de recurso administrativo sem efeito suspensivo. Então, olha só, o que é a contraprova? É um novo exame. Então, eu fiz o exame, tenho menos de 70, minha categoria é CDOE, né? A cada 2 anos e meio eu tenho que fazer, fui lá, fiz. Deu positivo. Eu falo, opa, tá errado, tenho direito à contraprova. Vou lá, faço a contraprova. Tudo bem? É possível? É possível. Esse direito à contraprova, ele é sem efeito suspensivo, ou seja, a atribuição da penalidade para mim continua ou não continua? Continua. Enquanto não sai o resultado, continua. O simples fato de eu ter feito a contraprova não gera o efeito suspensivo. Só vou ter direito à mudança do cenário quando ficar comprovado que a contraprova foi negativa. Ok? E para todos os fins valerá a contraprova. Tudo bem? Então, se vier uma questão na prova de vocês, o efeito é sem ser suspensivo, é não suspensivo. Legal? Vamos colocar essa observação no nosso caderno. Artigo 8º-A, tá? Aí coloquem assim. Para as hipóteses previstas no artigo 148A. Esse artigo aqui, ó, 148A do CTB, vírgula, que fala sobre o exame periódico para condutores C, D ou E, vírgula, é garantido o direito à contraprova e ao recurso administrativo. Vírgula. Agora sublinhe, tá? Sem efeito suspensivo. Vírgula. Sem efeito suspensivo.
Tudo bem? Então não muda nada até sair o resultado definitivo. Aí, o parágrafo 3º fala sobre o levantamento da suspensão. O que é o levantamento da suspensão? A suspensão não é uma penalidade? Suspensão de direito de dia? O levantamento é você não dar efeito à suspensão, você se recuperar da suspensão, tá? Você se recuperar da suspensão. Esse é o melhor formato. Então, o parágrafo 3º fala o levantamento da suspensão, e aí eu coloquei recuperação do direito de dirigir. É condicionado ao resultado negativo em novo exame. Então, ainda nessa situação do exame toxicológico, eu fiz um novo exame, não é? Para eu me recuperar da suspensão, eu tenho que cumprir o prazo e ter um novo resultado negativo. Legal? Não adianta só eu cumprir o prazo da suspensão, que nesse caso vai ser de 3 meses, e eu não fazer um novo exame. Tudo bem? Porque a situação pode se perpetuar. Então fala assim, ó, o levantamento da suspensão é condicionado ao resultado negativo ao novo exame ou ao cumprimento de 3 meses de suspensão previsto no parágrafo 5º, não se exigindo a realização do curso de reciclagem. Então, olha só, cuidado. O curso de reciclagem, ele é importante em várias situações, mas nessa situação em que a suspensão do direito de dirigir, pelo fato de um indivíduo ter sido detectado um exame positivo no toxicológico dele, não haverá necessidade do curso de reciclagem. Tá legal? E aí o examinador ele pode trazer uma situação para a gente em que ele fale que sempre haverá necessidade do curso de reciclagem, o que vai estar errado. Tudo bem? Vamos colocar a observação no nosso caderno. Coloque assim: o levantamento da suspensão Esse é o parágrafo 3º, você falou? É parágrafo 3º. O levantamento da suspensão é a recuperação. O levantamento da suspensão é a recuperação do direito de dirigir. É a recuperação do direito de dirigir. E fica condicionado vírgula, e fica condicionado, vírgula, no caso de resultado positivo, em exame toxicológico, vírgula, ao cumprimento do prazo de 3 meses de suspensão ou a um novo exame com resultado negativo. Ponto. Em ambos os casos, não se exige a realização do curso de reciclagem.
Tudo bem? Aí o parágrafo 6º, tá? Eu estou pulando alguns porque são aqueles que não têm uma abordagem para a prova, tá? O terceiro aqui eu vim para o 6º. No 6º fala assim, ó, a reclassificação da habilitação do condutor. Já viram isso? O cara tem a categoria e depois pede reclassificação para outra habilitação, ou é reclassificado em outra habilitação. Então o cara tem C, D ou E, e aí, por exemplo, ele quer para B, tá? Beleza. O fato dele pedir reclassificação para outra habilitação, de ser reclassificado, não dispensa ele ter que fazer um novo exame se ele tiver sido alcançado pelo resultado positivo no exame toxicológico. Tudo bem? Então, vamos colocar essa observação também. Aí, o senhor está falando de rebaixamento, né? A pessoa está em categoria E que rebaixa para B, isso? Isso. O C ou D ou E para B ou para... Para poder se livrar do... Isso aí. Pode tentar isso, né? É que nem a colega falou, o cara tenta se livrar, né? Ele fala assim, eu vou ter que fazer um novo exame, né? Ainda mais se o cara tiver o hábito, né, de utilizar substâncias que geram dependência. E aí ele fala, vou para outra habilitação com o objetivo de burlar a lei e não fazer um novo exame, né? O legislador ficou atento a isso, né? E colocou na resolução que a reclassificação da habilitação dele, né? Ele sai, por exemplo, de veículos maiores, como D, E, para ir para B, não faz com que ele fique dispensado de um novo exame. Mas se ele rebaixar anterior à reprovação, ele precisa fazer o exame não. Do quê? Se ele rebaixar a classe dele antes de ser reprovado o exame, Sim. ele não precisa fazer. Que aí não entra nessa regra, perfeito. Essa regra é só para o cara que foi reprovado no exame, né? Então, se o exame dele estiver em dia, ele tem que rebaixar, é isso? Pode. Como tem alunos também, eu vou lembrar que já aconteceu lá na nossa escola, que rebaixou a habilitação e achou que automaticamente ele poderia voltar atrás sem fazer prova. Sem fazer os novos exames novamente. Não, aí tem que fazer tudo de novo. Isso aí. Porque chegou lá falando isso, não, mas foi eu que rebaixei, eu posso? Não. Aí ele o aluno até questionou lá, que já até pegar com a gente, falei, não, você tem que ser examinado novamente. Né? É porque as normas do Estado, né, como as resoluções, como o CTB, elas são normas cogentes, né? Elas estão em posição de supremacia perante a vontade do particular. Lembra da supremacia do interesse público sobre o privado? Né? Imagina, na hora que eu quero, eu mudo de categoria e na hora que eu quero novamente eu remudo sem cumprir as exigências legais. O princípio da legalidade está aí para isso, né? Isso aí. Perfeito. Show de bola. Então vamos colocar assim, a reclassificação da habilitação do condutor das categorias C, D ou E, não dispensa a exigência do resultado negativo em um novo exame. Tudo bem, gente? Tranquilo? Então agora a gente vai partir para o nono. Nós vamos pular daí para o nono, porque o nono fala sobre o curso preventivo de reciclagem. Lembrando sempre, né, o curso preventivo de reciclagem não é uma penalidade, é uma forma de antecipação do condutor infrator para que ele evite ter suspenso seu direito de dirigir, não é isso?
Ele faz um curso preventivo de reciclagem, lógico que tem alguns requisitos, pontuação inclusive, para que ele possa ficar inserido nesse contexto, tá? E a resolução está no artigo 9º, o curso preventivo de reciclagem. Qualquer um pode fazer, definitivamente, ou alcançando pontuação. Aí tem que estar, a gente vai trazer agora as regras, porque, por exemplo, tem condutor com um número X de pontos, tem condutor com outro número de pontos, vai depender de algumas situações que a resolução traz para a gente. Mas tem que estar enquadrado nessas condições aqui. Olha só, não anotem ainda não, tá, gente? A gente vai colocar da forma mais... Está no artigo 9º, parágrafo 1º, 2º e 3º. Vou colocar da forma mais limpa, tá? Para você não precisar pegar essa leitura pesada, tá? Eu vou ditar. Importante agora que vocês acompanhem aqui. Olha só, para instauração do processo de curso de reciclagem preventivo, o condutor que exerce atividade remunerada em veículo e, no período de 12 meses, for autuado por infrações cuja soma dos pontos atingir 30 pontos, poderá requerer ao órgão do registro a participação do curso preventivo. Então, olha só, a primeira regra do primeiro parágrafo fala o seguinte: o cara que exerce atividade remunerada em veículo, em 12 meses, ele tiver 30 pontos, ele pode requerer ao órgão de registro o curso preventivo de reciclagem. Legal? Esse é um dos critérios. Aí vem o parágrafo 2º. Também fará jus o condutor que, possuindo uma soma de pontos por infrações inferior a 30, olha, de cima era 30, não era? Aqui já é inferior a 30, no período de 12 meses, seja uma vez mais autuado dentro desse período de 12 meses, e a soma dos pontos das infrações seja superior a 30 e não ultrapasse 39. Então, o cara que em 12 meses ele tem pontuação abaixo de 30, mas aí ele recebe naquele último período ainda mais uma nova infração que vai colocá-lo entre 30 e 39, ele também pode fazer o curso preventivo de reciclagem. Ok? E a terceira, poderá fazer o requerimento o condutor que, mesmo já tendo atingido a soma exata de 30 no período de 12 meses, for autuado por infrações que não ultrapassem 39 pontos, sendo eliminada a pontuação. Então são 3 situações que eu vou colocar no caderno de vocês, tá? Essa pontuação é importante a gente estar, por quê? Porque essas já estão com a redação dada pela resolução 844 do CONTRAN. Tudo bem? Só mais uma informação importante a gente escrever aí. Ele fala o seguinte: para fins de instauração, análise e deferimento do processo do curso preventivo de reciclagem, não é necessário o trânsito em julgado das infrações relacionadas ao requerimento. Então, olha só, o cara está naquele período ali e ele recebe ainda uma infração que não vai ultrapassar 39, vai colocar ali entre 30 e 39, mas não transitou em julgado ainda cabe recurso. Ele já pode pedir o curso preventivo de reciclagem, sim ou não? Já pode, ele já pode. Nesse caso, não será necessário o trânsito em julgado. Olha só, para aplicação de penalidade de suspensão do direito de dirigir, cassação da habilitação, para aplicação da penalidade, é necessário o trânsito em julgado? Sim ou não? Sim. Mas curso de reciclagem preventivo é penalidade? Não é uma coisa boa? Sim. A penalidade é uma coisa negativa. O curso preventivo de reciclagem é uma coisa boa, né? Para uma coisa boa, não é necessário o trânsito em julgado. Tudo bem? É esse pensamento que vocês vão ter para fazer as questões disso aí. Tudo bem? Então vamos colocar uma observação aí no nosso caderno. Coloquem assim: para o condutor, que realizar atividade remunerada no veículo, sublinha atividade remunerada no veículo, tá? Isso é importante nesse parágrafo. E, vírgula.
e, vírgula, em 12 meses, vírgula, atingir 30 pontos, vírgula, poderá fazer o curso preventivo de reciclagem. Ponto. Pode botar na mesma linha ou na linha abaixo, tá? Agora. Também terá direito o condutor que tiver menos de 30 pontos Perdão, peraí. Também terá direito o condutor que tiver menos de 30 pontos em 12 meses. E nesse período, for autuado mais uma vez. Vírgula, ficando com mais de 30 e menos de 39 pontos. Ficando com mais de 30 e menos de 39 pontos. Ponto. Também terá direito o condutor que tiver 30 pontos em 12 meses, o condutor que tiver 30 pontos em 12 meses, e for autuado por infrações por infrações que não ultrapassem 39 pontos. 39 pontos. Tá? Aí aquela outra observação, coloque assim, ó. Não é necessário o trânsito em julgado. Para as infrações em julgado, trânsito em julgado, para, ou das infrações, tá? Das infrações, fica até melhor, das infrações, com o objetivo
de fazer o curso preventivo de reciclagem. O objetivo que é? De fazer o curso preventivo de reciclagem. Então, o curso de reciclagem, Antes de você dar sequência, depois pode só dar uma repassada, só para eu tentar entender basicamente as diferenças de um pro outro. Vamos lá. Eu achei as duas últimas hipóteses muito próximas. Beleza, vamos lá. Para a estrada, vamos primeiro, né? O condutor que exerce o primeiro para a primeira atividade remunerada, tranquilo? O segundo, também fará jus ao estabelecido no primeiro, o condutor que possuindo uma soma de pontos por infrações inferior a 30, no parágrafo segundo. No parágrafo terceiro, soma exata de 30. Essa é a primeira diferença, olha só. No segundo fala assim, também vai fazer jus o condutor que possuindo uma soma de pontos por infrações inferior a 30 em 12 meses, seja uma vez mais autuado, dentro desse período, de 12 meses, e a soma dos pontos seja superior a 30 e não ultrapasse 39. Então, no parágrafo segundo, é o cara que tem a soma de pontos inferior a 30. Tem 29, por exemplo, tem 28. Ele recebe, nesse período de 12 meses, uma nova infração e a pontuação não ultrapassa 39. Show? Aí no parágrafo terceiro, poderá fazer o requerimento o condutor que, mesmo já atingindo a soma exata de 30, em tese não ampliada, porque o anterior é um número menor que 30, ele tinha que ter 29, 28, 27. Aqui no terceiro não. A soma exata de 30, que no período de 12 meses for autuado por infrações que não ultrapassem 39 pontos, sendo eliminada a pontuação. Agora eu consegui pegar. Na verdade, eu conversei com alguém aqui na hora Parece que do... uma está inclusa na outra. Na verdade, o que acontece? Essa resolução é uma resolução grande, densa, né? Mas que ela podia, quando eu estou mudando aqui para vocês colocarem no caderno, eu tento colocar da forma mais simplificada, que diz o que é aqui, mas porque a redação está muito confusa. Né? Isso aqui, esse parágrafo segundo e terceiro, ele podia ter feito um parágrafo só, né? E mais simples na conclusão. Sintetizar os dois. Hã? Poderia ter sintetizado. Sintetizado os dois, né? Mas a situação basicamente é essa: um que tem a pontuação que é inferior a 30 e no outro que chega a 30, soma exata de 30. Tá? Ele não precisaria, pela boa técnica legislativa, ele não precisaria trazer essas duas situações assim dessa forma. Tá? Talvez ele até pudesse, no estudo que foi feito, colocar uma pontuação só, soma exata de 30, por exemplo. Né? Mas, Matoso, é só para atividade remunerada esse caso. Só para atividade Não. A primeira. É o primeiro caso. Parágrafo primeiro. Tá? Parágrafo primeiro para atividade remunerada. Ele fala assim, ó. Atividade remunerada, verídico que no período de 12 meses, pontuado, vai fazer consumo, atingir 30 pontos, requerer junto ao órgão de registro de documento de habilitação a participação em curso preventivo, dado do parágrafo primeiro. Tá? Então, o quarto eu falei com vocês, né, que não precisa do trânsito em julgado, né? E o requerimento? Esse curso pode ser feito a qualquer hora? Esse curso, gente, é para facilitar o condutor, né? Para ele não ter a perda, não ter a suspensão do direito de dirigir. Então, ele vai ter um curso de reciclagem preventiva. Em tese, é uma coisa boa? É uma coisa boa. Mas ele pode abusar desse direito? Ele pode pedir a cada hora? Não. Aqui fala que tem prazo para essa solicitação. E esse prazo é de 12 meses. Esse prazo é de 12 meses a partir da contagem do último curso que foi realizado. Tá? Porque senão, né? Ele vai ficar cometendo. Vai cometendo, não vai fazer o efeito pedagógico da lei e, em tese, vai gerar custo para a administração pública também. Tudo bem? Então, coloque essa observação assim. Para este curso, a resolução traz uma restrição informando que o novo requerimento
só pode ser feito uma vez a cada 12 meses. Uma vez. A cada 12 meses, vírgula, a partir da conclusão do último curso. Preventivo de reciclagem. Tu sabe o valor disso? A solicitação? Ou seja, que na resolução nem fala em valor. Mas tem que ter. Depende de autoescola para autoescola que vai aplicar, tem valores. Umas cobram 500, outras 650. Ah, então isso é. Provavelmente ele pode fazer também online também. Tem online é mais barato. É, bem mais barato. Online sai aí a Santos. Tem que ser mais. Tem que sair agora? Antes de Preventivo dia de não. reciclagem. Ó, Tranquilo, gente? de reciclagem. Então, olha só. Daí, a gente vai para o artigo 10, coisa que a gente já até entrou um pouquinho aqui hoje. Lembra que a gente falou que esses processos que trazem penalidades, eles têm que ter alguns itens, né, obrigatórios, não é isso? Aí ele traz alguns itens obrigatórios. Tem um aqui que é importante, que é o seguinte. Ele fala, o ato instaurador do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir conterá o nome, a qualificação do infrator, tranquilo, né? Aí não precisa ter muita técnica para a gente saber. As infrações com a descrição sucinta, descrição pequena, descrição resumida, não é descrição detalhada. A descrição do fato tem que ser sucinta, ok? Então a gente vai colocar essa observação aí, tá? Coloquem assim. No ato que instaurar que instaurar o processo para suspensão deverá haver a descrição sucinta dos fatos. Aí abram parênteses. Coloca assim, não é detalhada. Não é detalhada. Tudo bem? Mais à frente, no parágrafo 5º, tem outra coisa muito importante que vai materializar o contraditório e a ampla defesa. A gente não precisa ser notificado? Lembra disso? E também tem que apresentar a defesa, não é isso? Qual é o prazo da defesa? Francisco me lembrou do último ponto. 30 dias, não é isso? 30 dias a partir de quanto, gente? Notificação. Da notificação, isso aí. Da notificação da instauração do processo administrativo. Então, olha só, da notificação constará a data do término do prazo para a apresentação da defesa, que não será inferior a 30 dias, contados a partir da data da notificação da instauração do processo administrativo. Então,
Cuidado, né? Prazo, 30 dias. A partir de quando? É da instauração? É do cometimento da infração? Não. É da notificação da instauração do processo administrativo. Tá? Antigamente chegava as cartas pelo correio, né? Agora nem chega mais. Algumas chegam. Mais O raro. correio está falindo. É. Conseguiram fazer isso de novo. Agora, na verdade, temos que ficar atentos, né? Atentos, Pesquisando. Percebeu? Então vamos colocar uma observação aí. Coloque assim. Para materializar o contraditório e a ampla defesa, para materializar o contraditório e a ampla defesa, vírgula, deverá existir uma notificação com a data do término do prazo para a defesa. Aí abre um parênteses, coloca assim, no mínimo 30 dias. No mínimo 30 dias. Vírgula, contados a partir da notificação da instauração do processo, da notificação da instauração do processo. Sublinha essa parte aí, tá? Da notificação da instauração do processo. E para apresentar a defesa, gente, lá no parágrafo único do artigo 11, ele fala assim, ó, na apresentação da defesa ou do recurso, em qualquer fase do processo, para efeitos de admissibilidade, ou seja, para o recurso ou para a defesa, para serem admitidos, não serão exigidos documentos ou cópias dos documentos emitidos pelo órgão responsável pela autuação. Então, chegou lá, você quer apresentar um recurso ou uma defesa, né? Quem está lá para receber o recurso à defesa pode exigir cópia dos documentos inerentes àquilo do órgão? Não pode exigir, ok? Por quê? Até porque subentende-se, e a gente já viu isso aqui em outra resolução, que esse fluxo de informações, ele vai de um órgão para outro. Tudo bem? Então vamos colocar essa nossa observação aí. Coloque assim, para a defesa. Observação. Isso. Está em qual artigo mesmo? Está no 11, parágrafo único. Esse aqui é o artigo 11. Oi? Esse aqui é o artigo 11. 11. Para a defesa ou recurso serem admitidos não serão
serão, sublinho não serão, por favor, exigidos documentos ou cópias de documentos emitidos pelo órgão responsável pela autuação. Pela autuação. O exemplo seria o CRV? Oi? O exemplo seria o CRV? Desse documento não poderia ser exigido? Sim, sim. Na prática exige-se. Não, mas aí assim, o que fala a resolução aqui é que não serão exigidos. Não falo do CRV porque ele não trouxe aqui a relação de documentos, mas assim, precisa de um documento, por exemplo, do órgão, né, responsável pela autuação. Lá, precisa, por exemplo, de uma cópia, de alguma coisa, de um exame. Não vai ser exigido isso para que seja, para que haja admissibilidade do recurso ou da defesa prévia. A resolução é bem isso. Porque senão o que acontece? Aí trazendo para o direito constitucional, né? No direito de ampla defesa e contraditório, que é previsto na Constituição, ele é garantido com todos os recursos a eles pertinentes, né? Então, para ampla defesa e contraditório, né, para materializar esse anseio constitucional, a gente tem amplitude na atuação, né? Então, se ele, órgão de autuação, fizer uma restrição específica, muito específica, para que evite, né, para fins de evitar que seja admitido o recurso à defesa prévia, que é uma materialização da ampla defesa do contraditório, o que acontece? Ele vai estar ferindo a Constituição. Então, provavelmente o legislador ficou atento a isso quando criou esse dispositivo aqui. Mas em cada formulário, tem um recurso, tem especificar lá as documentações necessárias. Toda a documentação. Cada formulário de recurso, que é obrigatório, deixa eu formulário, bem mais especificado. Quais documentos necessárias para ser apresentadas. Então, cara, mas assim, a gente aqui, é aquilo que eu falei no início, a gente tem que seguir o que a resolução fala, né? É porque assim, muitas vezes na prática, né, e não só aqui no direito de trânsito, mas em vários órgãos aí estatais, são feitas exigências que a lei não faz, né? E a gente sabe que a administração pública ela é guiada pelo princípio da legalidade e que nem sempre, né, ele é seguido na prática, né? Então a gente tem que seguir aqui pela resolução para fins de prova, né? Na prática vão ter outras situações, mas para fins de prova a gente vai seguir aqui, até porque para a gente conseguir recorrer, vamos imaginar que traga um exemplo na prova lá que cria uma situação qualquer que seja exigida. E aí, vamos imaginar que o gabarito fuja do que está aqui, né? Fica fácil para mim recorrer com base no que está legislado, mas fica muito difícil para mim recorrer com base no que é praxe administrativa, entendeu? Então, é isso. Tá? Mas acontece sim. Eu não sei se eu já contei para vocês, eu estava dando uma aula lá em Niterói uma vez, aí tinha uma galera de São Gonçalo sentada assim na frente, comentei? Aí eu, falando de atos administrativos, de poder de polícia e tal, papapá, aí o cara estava na frente, não, mas lá em São Gonçalo não acontece assim. Aí eu falei outro exemplo, não, mas em São Gonçalo não é assim. Aí da terceira vez que ele falou, cara, mas São Gonçalo, aí eu dei a caída do cavalo, vacilei, né? Eu falei, mas São Gonçalo não dá para seguir a regra, né? Que São Gonçalo, a chapa é quente, né? Lá... Aí ele falou assim, depois eu falei, não, tô brincando, gente, tal, não sei o quê. Mas realmente, assim, nem sempre você consegue, né, observar, né, aquilo que está praticado na legislação, está combinado na legislação, na prática administrativa, né? Fiscal de postura, você pega o fiscal de postura, fala ali tudo que ele precisa coibir. Na prática ele consegue coibir aquilo tudo? Não consegue, né? Infelizmente é assim, tá? Mas, beleza, é boa essa observação que a gente acaba refletindo mais sobre o assunto.
Aí, gente, tem uma informação importantíssima, eu coloquei até em negrito no material, no artigo 15, parágrafo 2º-A. Artigo 15, parágrafo 2º-A. Está falando assim, ó, não será exigido curso de reciclagem para penalidade de suspensão decorrente do resultado positivo em exame toxicológico periódico. Então, olha só, gente, muito cuidado com isso, né? Não será exigido curso de reciclagem. A gente viu que tem aqui algumas formas de suspensão do direito de dirigir, não é? Aquela pontuação, lembra da pontuação? 20, 30, 40, né? E 40 para remunerado. Esse é o 16, 16. Oi? 16. Artigo 16, vamos lá. Artigo 16. É 16, tá, gente? Desculpa, olha aí. É 16. 16, parágrafo 2º-A. Então, olha só. Aqui ele fala que não será exigido curso de reciclagem para penalidade de suspensão decorrente de resultado positivo do exame toxicológico, né? E a gente viu aquela questão do exame toxicológico, para aqueles que têm CD ou E, tem menos de 70 anos, a cada 2 anos ele tem que fazer. Deu positivo, suspende o direito de dirigir, é isso? É isso, não é? Mas não será exigido para esse caso específico de suspensão o curso de reciclagem. Fábio, e se o cara for suspenso por uma infração específica, como por exemplo a de 175, direção perigosa, vai ser exigido curso de reciclagem? Vai. E se o cara for suspenso porque ele correu uma pontuação de 20 pontos, né, em 12 meses, sendo 2 gravíssimas, vai ter que fazer curso de reciclagem? Sim, mas na hipótese específica do 148A, que é quando der positivo no exame toxicológico, não vai ser exigido o curso de reciclagem, ok? Daí que o nosso examinador ele pode trazer uma questão falando que em nenhuma hipótese de suspensão será exigido o curso de reciclagem. Não, é só nessa hipótese específica. Ele pode trazer 2 hipóteses, está errado? É só nessa hipótese específica. Tudo bem? Então, vamos botar essa observação no nosso... Coloca assim, não vai ser exigido o curso de reciclagem quando a suspensão ocorrer por conta do resultado positivo em exame toxicológico. Do artigo 148A. Do artigo 148A. Nesse mesmo assunto, a gente vai colocar o 17D. O 17D fala assim, ó, o prazo de suspensão do direito de dirigir decorrente do resultado positivo do exame toxicológico periódico é de 3 meses. Então, gente, olha só, a suspensão do direito de dirigir
Olha que pergunta maravilhosa. Quanto tempo ela tem? Aí eu vou falar para vocês, depende. Vai ter infração de trânsito que já vai trazer, que nem a do 165, tá? Já traz o prazo de 12 meses. O aplicador pode mudar esse prazo? Por quê? Vinculado ou discricionário? Vinculado. Vinculado, né? Agora, a gente vai ver aqui que vai ter uma tabela específica para algumas situações em que vai haver discricionariedade quanto ao prazo de suspensão, dentro do limite da lei. E vai ver também agora que no caso do 17D, o prazo de suspensão é de 3 meses. Então a gente tem alguns prazos de suspensão diferentes nessa resolução. Tudo bem? Vamos colocar primeiro o 17D e depois eu vou botar uma tabelinha aqui no quadro para ilustrar melhor para vocês a outra situação. Coloque assim. Quando... Artigo 17D, no caso. 17D. Quando houver suspensão do direito de dirigir por conta do resultado positivo. Perdão, Não, não tem problema não. suspensão do direito de dirigir Por conta do resultado positivo. No exame toxicológico. Periódico. O prazo será de 3 meses. Então, olha só, gente. Nós temos três situações de suspensão de direito de dirigir, não é? A primeira delas, infrações específicas, não é? Aí vai ser o prazo que vier naquelas infrações, né? Se não vier prazo, tem um outro prazo que a legislação traz pra gente. Nesse outro caso que eu falei, 3 meses. E pontuação acumulada, também tem um outro prazo específico. Esses dois últimos casos, eu vou colocar uma tabela, tá? E a gente vai se guiar por essa tabela que vai facilitar a vida de vocês. Tudo bem? Prazo de suspensão. Lembrando, a gente tem suspensão pela pontuação acumulada, não tem? Sim.
grupinho, por favor, gente. Se não chegar a letra, não entender alguma coisa, sabe? Só me sinalizar aqui. O Crespo fez um videozinho pra maceteando de forma que gravasse o tempo. Hã? Botou ontem. O Crespo gravou um vídeo ontem, maceteando pra gente gravar o tempo dessa suspensão. Ele falou Lembra que ele comigo, falou? ele É, falou. do prazo. Sim, famosos mapas mentais, né? Pessoal, vou fazer o seguinte. Como essa resolução é grande, eu vou parar com ela agora. No próximo a gente vai continuar. Faltam poucos artigos, mas esses artigos poucos que faltam demandarão mais do que os 15 minutos que nos faltam de aula. Então o que a gente vai fazer? Vamos bater uns exercícios aqui, disso que foi dado até agora, e no próximo encontro a gente vem a partir de cassação e faz outros exercícios, tá bom? Até porque hoje já foi bastante produtivo e essa resolução ela é bem importante, a gente precisa ratificar algumas questões, tá? Então a gente vai trabalhar a partir da questão 53 da nossa bateria de exercícios aí, tá? Questão 53. Quem tiver e quiser abrir. Oi? A 52 está certa. A gente já trabalhou num evento, num encontro anterior. Para vocês colocarem, a 52 está correta, tá? Traz aí a pontuação e os valores das infrações, que estão lá na resolução 613, né? A leve, 3 pontos 88 e 38, a média 4 pontos 130 e 16,
grave 5 pontos, 195, 23, e gravíssima 7 pontos, 29347. É aquela questão de memorização, tá? E aí devagarinho, tá, gente? Essa a pontuação vocês já memorizaram toda, né? E a leve vocês gravaram hoje, não foi? Qual é a infração leve? Qual o valor? 88. Na próxima a gente vai memorizar a média, tá? Então vamos lá, para a questão 53. A 53, gente, ela fala assim: a penalidade de suspensão do direito de dirigir será imposta nos seguintes casos. 1. Sempre que o infrator atingir em 12 meses a contagem de 20 pontos, caso conste 2 ou mais infrações gravíssimas, 30 pontos, caso conste uma infração gravíssima, 40 pontos, caso não tenha infração gravíssima. Ou, por transgressão às normas do CTB, cujas infrações impõem especificamente a penalidade de suspensão do direito de dirigir. Ou, em caso de resultado positivo de exame toxicológico periódico, realizado pelo condutor habilitado nas categorias C, D e E. Está certo. São as 3 hipóteses de suspensão do direito de dirigir que a gente viu hoje aqui. Então a 53 gabarito é correta, é certa. A 54, a cassação do documento de habilitação será imposta nos seguintes casos: quando suspenso o direito de dirigir, o infrator conduzir qualquer veículo. Tá certo? Tá certo. No caso de reincidência, em 12 meses em algumas infrações previstas no CTB. Tá certo, eu coloquei as infrações aí. E ao condutor que se utilize do veículo para a prática do crime de quê? Receptação, contrabando ou descaminho. Precisa do trânsito em julgado? Não. Precisa. O cara tem que estar condenado e transitar em julgado. Senão a gente vai afetar a presunção da inocência, tá? Eu sei que nessa hora, né, a gente agora não precisa. O que não precisa é para ele fazer o curso de reciclagem, né? Não importa, né? Ó, isso aqui a gente é exatamente o que acontece na prova. Uma prova que a gente vai fazer no concurso, que demora 4 horas, a gente vai de 1 às 5. Quando dá 4 horas da tarde, a gente já está cansadão de estar no mesmo lugar fazendo prova, aí tu já, né, dá uma vacilada assim, tu fala, pô, tal, cara. E o examinador sabe disso, né? Ele já vai conduzindo a prova da forma que ele quer que a gente pense, né? Para eliminar. Então, o nosso gabarito 54 é correta, está no artigo 4º. Na 55, todas as penalidades de suspensão do direito de dirigir tratadas nesta resolução serão aplicadas pela autoridade de trânsito do órgão de registro do documento de habilitação. Tá certo isso, gente? São todas? Lembra que eu falei? Na resolução anterior eram todas. Mas agora a gente vai ter uma situação que, em penalidades aplicadas depois de 12 de 4 de 2021, não vai ser o órgão de registro, vai ser o órgão da autuação. Então a 55 está errada. E a base legal é o artigo 5º da resolução. Então não são todas. Já ficaríamos desconfiados, né, gente? Todas, sempre, nunca, jamais, são coisas que a gente já fica preocupado quando acontece uma prova, né? Porque o direito normalmente tem exceção, né? Então se vier todas eu já vou ficar desconfiado, mas a gente agora acabou matando a questão. Na 56, ainda que restem meios de defesa ao infrator na esfera administrativa, a pontuação prevista no 259, que é 3, 4, 5, 7, será considerada para a instauração do processo administrativo? Sim ou não? Ainda que restem meios de defesa? Aí já é o contrário do raciocínio, né? Para eu implicar uma penalidade ao cidadão, ele tem que ter esgotado todos os recursos administrativos. Então essa está incorreta. Então a parte que está incorreta, Fábio, é a parte que diz assim: todas as penalidades de suspensão do direito de dirigir. Não são, né? Então está errada e a base legal é o artigo 5º. A 56? 56, desculpa. É artigo 5º, parágrafo 6º. Ainda que restem meios de defesa ao infrator, né? Não, tem que estar esgotados todos os meios de defesa, tá? A 57, será instaurado um único processo administrativo para aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir, quando a soma dos pontos
relativas às infrações cometidas atingir 20 no período de 12 meses. É isso? Ou a pontuação mudou? Isso aqui era a última relação, a última resolução, a 723. Ela falava, se o cara alcançasse 20 pontos em 12 meses, aí ele era suspenso. Agora não é mais isso, né? Agora é 20 pontos, mas tem que ter 2 gravíssimas. É 30 pontos e uma gravíssima. 40 pontos e nenhuma gravíssima. E se ele exercer atividade remunerada, quantos pontos? 40. Isso aí. Então essa aí está errada. Quando fala atingir 20 pontos em 12 meses, está errada. E está lá no artigo 7º, parágrafo 2º. Tudo da resolução, tá? Artigo 7º, parágrafo 2º. A 58. Não serão computados pontos nas infrações que prevêem por si só a penalidade de suspensão do direito de dirigir. Tá certo, né? A gente falou aqui. Senão o cara vai ser penalizado 2 vezes. Já teve suspenso o direito de dirigir e ainda vou computar ponto na habilitação dele? Não. Então, essa está certo, o gabarito está no artigo 7º, parágrafo 3º. 59. Ressaltada a hipótese acima, ou seja, aquela hipótese de não computação dos pontos nas infrações. Todas as demais infrações previstas no CTB deverão ser consideradas para cômputo da pontuação, independentemente da sua natureza, inclusive de responsabilidade do proprietário. Está certo? Artigo 7º, parágrafo 4º. Aquela de anulação do ato administrativo, a 60, fala assim, ó, após o prazo de 30 dias, havendo anulação judicial ou administrativa do auto de infração, o órgão autuador vai efetuar a nova comunicação aos órgãos de registro para que sejam adotadas providências contra processos administrativos de suspensão ou cassação. Gente, não tem esse prazo de 30 dias. É a qualquer tempo que está lá. Então, a 60 está errada nessa primeira parte aí, ó. Após o prazo de 30 dias? Não, é a qualquer tempo. Quem quiser anotar, coloquem a qualquer tempo. Então, anulou a qualquer tempo. O que vai ser? Vai ser revisto a autuação que foi dada a ele. 61. Para fins de Qual cumprimento artigo é esse? Vai ser? da 60, É. é o artigo 7º, parágrafo 5º. A 61 fala assim, ó, quando o infrator for o proprietário de veículo, será instaurado um processo único para a aplicação das penalidades de multa e suspensão, tá certo? Até aí sim, né? E quando o infrator não for o proprietário do veículo? Vão ter processos concomitantes, não é isso? E é o que fala a questão. Quando o infrator não for o proprietário do veículo, o processo de suspensão de dirigir tramitará concomitantemente ao processo para aplicação da penalidade de multa. Está certa, 61, e nossa base legal é o artigo 8º. A 62. Para fins de cumprimento do curso preventivo de reciclagem, o órgão executivo de trânsito do registro de documento do veículo de habilitação do condutor aplicará a regulamentação do CTB. Para a instauração do processo, o condutor que exerce atividade remunerada no veículo e no período de 12 meses for autuado por infrações cuja soma dos pontos atingir 30 pontos, poderá requerer junto ao órgão de registro do documento de habilitação a participação do curso preventivo de reciclagem. É aquilo que o Danilo perguntou lá aquela hora, né? Aí no caso, é o parágrafo primeiro, é o parágrafo segundo, né? Não, é primeiro, é remunerado. Aí fala, também fará jus ao estabelecido no parágrafo 1º, o condutor possuindo uma soma de pontos por infração inferior a 30 no período de 12 meses, seja mais uma vez autuado, e nesse período a soma dos pontos seja superior a 30 e não ultrapasse a 39. Tá certo? Tá certo, artigo 9º. A 63 seria aí o outro parágrafo. Poderá fazer o requerimento o condutor que, mesmo já atingindo a soma exata de 30 pontos em 12 meses, for autuado por infrações que não ultrapassem 39 pontos, eliminada a pontuação. Está certa? Artigo 9º, parágrafo 3º. A 64. Para fins de instauração, análise e deferimento do processo do curso preventivo de reciclagem. Agora, Francisco,
É necessário o trânsito em julgado das infrações relacionadas? Não é necessário. Não é necessário, né? Então, essa aí está errada. Onde está é necessário, vocês vão colocar não é necessário. E a base legal, artigo 9º, parágrafo 4º. E a 65 para a gente encerrar hoje, tá? Concluído com êxito o curso preventivo de reciclagem, a pontuação das infrações relacionadas será eliminada para todos os efeitos legais, tá certo? Sim. Alguém falou aí, até aqui sim. Salvo para fins de reincidência em caso de posterior crime de trânsito, certo ou errado? Certo. Errado. Essa parte final está errada. Não fala disso na resolução, tá? Mas não serviria, não fala. Não vai servir porque reincidência em crime de trânsito, lá no penal, e aí o Rodrigo vai falar com vocês, para ser reincidência num crime teria que ter outro crime. E aqui ele não está falando em crime, está falando de pontuação de infrações. Tá? Então, olha só, concluído com êxito o curso preventivo de reciclagem. O cara fez o curso, com êxito, foi aprovado. Só poderá ser concluído com êxito a pontuação das infrações relacionadas, a pontuação das infrações de trânsito. Será eliminada para todos os efeitos legais. Tá certo? Sim. Tá certo. Exceto, salvo para fins de reincidência em caso de crime posterior de trânsito, não. Não tem nada a ver infração com crime. Tá? Para crime de trânsito, para fins de reincidência, aí a gente tem que falar no outro crime anterior, e não infração de trânsito. Tá? O cara cometeu infração de trânsito, depois de cometer um crime, ele não é reincidente. Né? Porque são coisas diferentes. Ele fez assim, vamos dizer, cometeu um crime de trânsito depois. Aí ele é primário no crime, embora ele tenha já cometido infrações de trânsito. Só a parte final, isso aí. Alguém falou isso, só a parte final. Tá? Essa parte final, salvo para fins de reincidência, está errado. Tá? Legal, gente? Então eu vou encerrar por aqui hoje. Teve muito conteúdo, né? Foi uma aula extensa. Essa resolução ela é bem grande. Das que eu peguei, acho que ela é a maior e mais importante. E a gente vai acabar ela com calma no próximo evento e vai continuar com as questões, tá? Parabéns para nós. Gente, ó, isso aí é o seguinte. Cada dia que vocês vêm aqui, cada estudo desse é a pedra que vocês estão construindo o castelo de vocês, tá? É assim que funciona mesmo.